Olá, fera! Nós temos aqui essa questão e se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair. Por isso que eu coloquei ela como sendo difícil, certo? Toma muito cuidado com essa questão, com o raciocínio que vai ter aqui no meio. Então, repara, nós temos um bloco lá em cima que vai ser abandonado. Então, a velocidade dele lá em cima é zero, certo? Então, tá aqui, ó. A velocidade dele lá em cima é zero, foi abandonado. Começa a cair. Quando ele chegar aqui, na situação que eu chamei de situação 2, ele vai ter uma velocidade, eu vou chamar aqui de V1, certo? Ele vai ter uma velocidade aqui que é para baixo e que vale V1, ok? Ótimo. Ele ainda não encostou, repare. Agora ele encostou e aí a mola vai deformar, certo? A mola vai ter uma certa deformação. Então, se eu perguntar agora, quem é a força que atua na caixinha depois que ele deformar um pouco? Nós vamos ter aqui o peso dela, da caixa, e nós vamos ter uma força elástica levemente para cima. Vou chamar aqui força elástica na situação 3. Perfeito? Ótimo. Então vamos lá. Na primeira situação nós só tínhamos o peso. Na segunda situação nós só tínhamos o peso também, certo? Lembre que ele ainda não encostou aqui. A partir de agora, começa a ter uma força elástica para cima, que vem devido ao contato aqui. Essa força elástica nessa ocasião seria a normal. Então nós temos aqui, ó, já começa a aparecer uma força elástica para trás, ok? Depois ele vai continuar espremendo, ou seja, nós continuaremos com o peso. Vai ter um momento em que o peso vai acabar ficando igual à força elástica. Está aqui situação 4, os dois acabam ficando igual. E depois de um certo tempo ele comprime mais ainda e a força elástica vai ficar gigante, certo? Posição 5. Vamos supor que essa posição 5 seja a hora da compressão máxima, perfeito? Então vamos lá, vamos começar a analisar a velocidade, que é isso que os alunos começam a errar nessa questão. Que é o seguinte, ó, repara nessa primeira situação. Nós temos o peso, a única força que está atuando aqui é o peso. Então, se nós temos força resultante para baixo, é porque a velocidade vai aumentar para baixo. E foi isso que aconteceu. Ele saiu do 0 e foi aqui, desculpa, aqui é o 2, né? Velocidade 2. E já tem uma velocidade maior para baixo. Por quê? Porque a força resultante está para baixo. Ótimo. Do 2 para o 3, é isso que os alunos não entendem, é o seguinte, ó. Repara que na posição 3, a força resultante, quem seria a força resultante? Repare que o peso é maior do que a força elástica. Então a força resultante continua para baixo. Aqui ainda tem força resultante, certo? Se a força resultante está para baixo, é porque a velocidade vai aumentar. Então esse V3 ele é maior do que aquele V2. Ó. O V3 está aqui, ele é maior do que o V2. E aí o aluno diz, não pode ser, porque começa a frear. Não. Vamos entender o que é frear. Frear é quando a resultante está contra o movimento. Isso é que é frear, certo? É quando a resultante está contra o movimento. Aqui não acontece isso. Ó. Aqui apareceu uma força para trás, mas lembre que a força que está puxando ele para baixo ainda é maior do que a que está para trás. Então ele ainda tem resultante para baixo, por isso que ele vai aumentar a velocidade para baixo. Ok? Então o grande erro do aluno é pensar que esse momento do 2 é a velocidade máxima, e não é. Aqui no 3 ela ainda está aumentando. Chega um momento em que a força elástica fica igual ao peso, e repare que daqui para cá, nesse intervalo, a força ainda estava para baixo, a resultante, porque o peso ainda é maior do que a força elástica. Então esse V4 ainda é grandão, ó. Esse V4 aqui ainda é grandão, ok? Então esse momento, quanto é que está dando a força resultante aqui, ó, nesse momento? Nesse momento, ele é a hora em que a força resultante dá zero. Nesse aqui, a força resultante é para baixo. Nesse aqui, a força resultante é para baixo. Aqui também a força resultante é para baixo, ou seja, ele ainda acelera aqui, mas aqui a força resultante é zero. A partir de agora, lembre, ele está descendo, só que a força depois que ele descer mais um pouquinho, começa a ficar maior do que o peso. Então aqui a força resultante já é contrária, é para cima. Então nesse meio termo aqui, ele começa a ter uma resultante para cima, por isso que a partir de agora ele freia. Tanto é que chega uma hora em que a velocidade dá zero. Esse V5, vamos supor que ela é zero. Ok? Então a grande ideia da questão é essa. Enquanto a força resultante estiver para baixo, e olha, já que o peso é maior do que a força elástica, a força resultante está para baixo, enquanto isso ocorrer, a velocidade vai aumentar. Então o momento em que ela para de aumentar é justamente esse aqui, ó.
quando a força resultante for zero. A partir de agora, lembre que ele está descendo com força resultante zero, ele não vai parar, ele ainda vai descer mais por inércia. Quando ele comprime mais, a força elástica fica maior que o peso, ele começa a frear, até que tem uma hora em que a velocidade fica zero. A partir de agora, se eu fosse desenhar os próximos passos, ele iria voltar. Perfeito? Então vamos nos ater a esse aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, volta um pouco o vídeo, tenta escutar mais uma vez, tenta entender esse diagrama direitinho, ok? Qualquer coisa, deixa a pergunta aí nos comentários ou me pergunta pessoalmente. Então vamos lá. A questão quer justamente a deformação da mola no instante em que a velocidade do corpo é máxima. A hora em que a velocidade do corpo é máxima é esse momento 4 aqui, ó. Então eu vou circular ele, ó. É ele que nos interessa, certo? É essa figurinha que está aqui que é responsável pela velocidade máxima. Velocidade máxima. Uma coisa é ele perguntar o momento da velocidade máxima, que é o que a questão quer aí nesse caso. Outra coisa é ele perguntar o momento da deformação máxima. Seria esse aqui, ó. Esse momento que está aqui, o número 5, seria o x máximo, é o momento da deformação máxima. Tem muitas questões que perguntam só sobre isso, ó. Mas essa ele foi um pouco mais difícil e perguntou sobre o momento da velocidade máxima. Então vamos responder a letra A. Na letra A ele quer a deformação, quanto é o x, onde a velocidade é máxima. Então nós sabemos que se a velocidade é máxima, a força elástica será igual ao peso. Esse é o momento da velocidade máxima. É o momento em que a velocidade não aumenta mais, ok? Se ela não aumenta mais é porque a aceleração é zero, então a resultante seria zero. Fórmula da força elástica é Kx e o peso é mg. O K da questão vale 50, o X nós vamos encontrar, a massa é 2 kg, então o peso é 20. Portanto, a deformação onde a velocidade é máxima é de 2 sobre 5, que é 0,4 metros. Tá aqui, ó. Esse não é o x máximo, é o x onde a velocidade é máxima. Perfeito? E agora nós vamos para a letra B, que é calcule a velocidade máxima, ou seja, a velocidade nessa configuração. Precisamos ter uma certa calma, espero que o espaço seja suficiente aqui, ó. Eu vou pegar a figura 1, que está aqui, ó. Vou pegar a figura 1. Vou pegar aqui a figura 1, vou desenhar ela. E vou pegar a figura 4. Figura 4 é essa aqui, ó. E vou conservar a energia, porque não tem energia sendo perdida aqui. Lembre que o peso e a força elástica são duas forças conservativas. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o nível de referência como sendo esse pedacinho de cá, ó. Facilita muito nossa vida se nós colocarmos o nível de referência aqui. Por quê? Porque aí nós teremos o x da deformação, que é daqui para cá, ó. Esse é o x da deformação, que nessa questão nós já encontramos que é 0,4. E nós temos o h a partir da mola, que é 0,6. Ele deu aí na figura, 0,6 metros. Então nós já temos a altura da posição inicial, que é 1 metro, 0,4 mais 0,6. A altura da posição final é 0. E aí lá vamos nós, vamos lá. A velocidade aqui no início é 0 e a velocidade aqui é a velocidade máxima, que é a pergunta dele. Começamos. A energia mecânica total no início, que é a figura 1, tem que ser igual à energia mecânica total no final, que é a figura 4. Tá aqui a figurinha, vamos começar. Na 1 ele não tem velocidade e a mola não está deformada, então ele só tem altura. M, que é 2, G, que é 10, a altura, que é 0,4 mais 0,6, que é 1. Então, na figura 1, ele só tem altura. Na figura 4, que é essa que está aqui, ele tem velocidade, m, v máximo ao quadrado sobre 2. Ele não tem altura, mas ele tem mola deformada de 0,4. Então, vai ficar K, a deformação aqui é 0,4, então, x ao quadrado sobre 2. E aí nós terminamos a questão, ok? Esse 2 aqui, ó, vai cortar com esse. Esse 50 vai cortar com 2, vai dar 25. Aqui nós teremos 0,4 ao quadrado, vai ficar 0,16.
0,16, 25 vezes 0,16, aqui do lado de cá nós teremos 20, ok? Aqui do lado de cá nós teremos 20. Então, fazendo essa conta toda aqui, a gente descobre que v quadrado é igual a 16. Depois que eu separar um pouco e resolver ela toda. Porque aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 25 vezes 0,16, que é 4. Passando para lá, 20 menos 4 dá 16. Portanto, essa velocidade máxima dá 4 metros por segundo. Então, muito cuidado com essa questão. Ela realmente é bem difícil, certo? Está aqui em vermelho. Um forte abraço e até a próxima.